Você é o Esselão de Destinos da Fronteira. Sua tarefa é criar, em português do Brasil, o capítulo 1 completo do roteiro para a história, cujo tema central é: o pistoleiro descobre a jovem Apache presa à carreta com um aviso mortal. Contexto da trama: num deserto implacável da fronteira, um pistoleiro solitário, marcado por um passado sombrio, cruza o caminho de uma jovem Apache amarrada a uma carreta. Seu olhar carregado de medo e desafio. Presa e sozinha, ela traz consigo um aviso mortal, uma ameaça iminente que pode destruir tudo e todos à sua volta. Enquanto o pistoleiro luta contra seus próprios demônios, a tensão aumenta ao perceber que salvá-la significa entrar num jogo de poder e vingança entre colonos, soldados e tribos. A mensagem dela é clara, mas misteriosa, um segredo que poucos desejam que venha à tona. Conforme avançam pela trilha traiçoeira, o perigo se intensifica, cercando-os de inimigos e armadilhas. O vínculo inesperado que surge entre eles desafia fronteiras de lealdade e preconceito. O aviso mortal da jovem Apache pode selar os destinos de ambos numa virada dramática, onde confiar um no outro é a única chance de sobrevivência. Sua narrativa deve ser linear, progressiva e focada unicamente na introdução da história e no desenvolvimento do conflito principal, culminando em um gancho forte para o capítulo 2, seguido por uma chamada para a ação, CTA, convidando o público a verificar sua inscrição no canal. Estrutura obrigatória do capítulo 1, seguindo rigorosamente os 7 pontos abaixo. 1. Gancho poderoso e conciso. 50-70 palavras. Abrir com uma cena intensa envolvendo o pistoleiro ou a jovem Apache, logo apresentando o problema ou situação de tensão inicial que dispara a trama. 2. Estabelecimento rápido e imersivo do cenário. Descrever brevemente a fronteira árida e implacável, com elementos que reforcem o isolamento, calor, poeira e silêncio opressivo. Apresentar detalhadamente os personagens-chave. Revelar o estado atual do pistoleiro, seu passado sombrio, seus demônios, e da jovem Apache, medo intenso, resistência. Introduzir claramente o conflito central primário. O aviso mortal que a jovem Apache carrega e o perigo que isso representa tanto para eles quanto para terceiros, sem dispersar em subtramas. 5. Escalar a tensão inicial e mostrar as primeiras interações entre eles. Revelar pequenos diálogos ou gestos carregados de desconfiança, medo, desafio e o início da precária confiança. 6. Clímax do capítulo. Gancho forte e único para o capítulo 2. Criar uma reviravolta ou revelação parcial impactante e plausível, ligada diretamente ao mistério e ao perigo central, deixando o espectador ansioso para o próximo capítulo. 7. Finalizar com CTA de inscrição. Após o gancho, inclua uma chamada para ação cuidadosamente inserida no universo do Velho Oeste e do tema Apache, mantendo a imersão e reforçando a importância de garantir a inscrição para acompanhar a saga, com frase adaptada do modelo fornecido. Instruções estilísticas: a narração deve evocar emoções brutas e intensas, medo, desafio, tensão crescente, colocadas no contexto dos dilemas de sobrevivência e confiança entre duas pessoas marcadas por diferenças e preconceitos. O texto deve fluir linearmente, com transições naturais que elevem a tensão até o clímax final. Use descrições sensoriais ricas para pintar o calor sufocante, a poeira que invade a garganta, o silêncio cortante do deserto, expressões faciais
e pequenos gestos que revelem as emoções internas dos personagens. A atmosfera deve ser carregada de suspense, conflito moral e sensação crescente de ameaça iminente. Misture a dureza exterior do pistoleiro com suas vulnerabilidades internas e a força silenciosa da jovem Apache, que esconde segredos e resiste contra as adversidades, revelando camadas culturais profundas e respeito mútuo em formação. Mantenha a plausibilidade da história e o respeito cultural, evitando estereótipos ou simplificações. Jamais utilize metadados, etiquetas de cena, nomes de personagens antes dos diálogos, divisões de capítulos, notas ou quaisquer textos que não façam parte da narrativa pura, fluida e pronta para a narração. O texto deve conter cerca de 500 palavras, suficiente para introduzir e estabelecer tensão, entregando uma narrativa envolvente e um gancho irresistível. Não apresente múltiplos conflitos paralelos ou subclímax no capítulo. Foque unicamente na introdução e no conflito principal. Terminar o gancho final, imediatamente inclua esta CTA adaptada. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contar. O algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Prepare o roteiro de modo que ele transporte o público para o Velho Oeste, aguçará sua curiosidade e conecte-os emocionalmente aos personagens, suscitando desejo imediato pelo capítulo 2. Fim da tarefa. O sol começava a se esconder além das dunas, tingindo o céu de um vermelho ardente que incendiava a vastidão silenciosa do deserto. A poeira levantada pelas rodas da carreta movia-se lentamente, como se a própria terra hesitasse em condenar aqueles dois estranhos à sua sorte. O ligeiro ranger das amarras apertadas que seguravam a jovem Apache era o único som que quebrava o silêncio opressivo. O pistoleiro avançou devagar, os olhos sombreando lentamente a figura afligida diante dele. Ela estava presa ali, não apenas às cordas gastos pelo tempo, mas também ao próprio destino que carregava, um aviso mortal que fazia seu peito disparar a cada batida do coração. Ele podia sentir o peso daquele segredo, ainda oculto, pulsando entre os dedos calosos dos seus punhos cerrados. Por um instante, o homem olhou para o horizonte, onde as sombras se aglomeravam, como premonições de uma tempestade que se avizinhava. Os vestígios do seu passado o perseguiam, promessas quebradas, sangue derramado, rostos que ele preferia esquecer. Mas essa mulher, com seus olhos de fogo e dor sufocada, despertava nele uma faísca antiga, talvez o início de uma redenção improvável, ou apenas mais uma sombra a bloquear seu caminho. Ele suspirou, e a poeira do deserto penetrou ainda mais fundo em suas narinas. Lentamente, se ajoelhou ao lado da jovem, tentando encontrar nas feições endurecidas dela algum sinal de confiança. Mas o olhar que recebeu era um misto de desafio e medo. Ela não estava pronta para baixar a guarda, e ele sabia disso. "Quem te amarrou?" A voz rouca do pistoleiro cortou o ar quente, carregada de verdadeiro interesse, mas também de cautela. A moça cerrou os olhos, as amarras limitando seus movimentos,
mas não sua vontade. Não são suas dúvidas que vão me libertar, respondeu firme, com um acento suave que revelava as cicatrizes de sua cultura. E o peso das batalhas pessoais. Entre eles, o silêncio se adensou, pesado como o ar carregado antes da tempestade. Nem mesmo os insetos pareciam ousar interromper aquele momento frágil, onde duas almas dilaceradas tentavam entender uma outra. Ele desatou lentamente uma das cordas, dedos tremendo levemente com a inexperiência incomum diante daquela mulher indomável, enquanto o pano gastado da blusa dela revelava marcas antigas. O pistoleiro percebeu que ali não havia fragilidade, mas uma força silenciosa, forjada por desafios que ele não podia sequer imaginar. A jovem Apache inclinou a cabeça, um gesto sutil de aceitação. O aviso que ela portava ainda pairava invisível entre eles, uma ameaça crescente que poderia corroer tudo ao seu redor. Pensamentos se aglomeravam na mente do pistoleiro, mas ele sabia que havia pouco tempo para hesitar. O que aconteceu? Por que estão atrás de você? Indagou, baixando a voz para não romper aquele equilíbrio precário. Ela engoliu em seco e finalmente falou, com a voz entrecortada pelo cansaço e temor. Vi algo que não deveria. Algo que pode incendiar essa terra de sangue. A patrulha. Eles não sabem que meu povo deseja paz, mas não vão tolerar traições. O homem sentiu um calafrio subir pela espinha. Não era só a perseguição. Era uma conspiração que permeava aquele solo árido, que ameaçava devastar qualquer esperança de harmonia. O tempo parecia escapar entre os dedos, e o deserto engolia os passos que podiam significar salvação ou ruína. Sem uma palavra, ele se levantou e olhou para o céu manchado pelo crepúsculo. Precisavam se mover rápido, mas a dúvida o apertava. Poderia ele confiar naquela jovem que até pouco era apenas uma estranha presa a uma carreta? E ela poderia aceitar ajuda vinda de alguém marcado pelo passado e pelo preconceito? Na noite que se aproximava, os perigos se multiplicavam. Ecos distantes de cascos de cavalos cortavam o silêncio, anunciando que não estavam sozinhos. A patrulha, impiedosa e implacável, já estava no encalço, e com ela a promessa de violência e dor. A jovem Apache apertou os olhos contra a dor das cordas sendo desfeitas. Uma faísca de esperança brilhando em sua expressão. O pistoleiro puxou uma faca de caça do cinto e, com mãos firmes, cortou os últimos laços que prendiam a sobrevivente às rodas da carreta. Antes que ela pudesse se levantar, ele voltou o olhar para as sombras que se movimentavam à distância. Eles estão próximos demais, murmurou, com a voz compressa pela tensão. Se quisermos sair vivos, teremos que deixar isso para trás. Uma hora dessas, a verdade pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ela apoiou as mãos no chão áspero, respirando com dificuldade, mas com olhos fixos nele. Uma silenciosa promessa de que lutaria até o fim. A centelha que começava a arder entre eles recusava-se a apagar diante do desespero. No instante seguinte, um disparo ecoou no crepúsculo, derrubando uma nuvem de poeira. Era um aviso, ou talvez um desafio. O pistoleiro sacou sua arma com a rapidez de um relâmpago, sentindo a velha adrenalina percorrer seus nervos cansados. Quando a poeira baixou por um momento, ele percebeu algo que congelou seu sangue. Uma figura encapuzada surgira dentre os cactos, os olhos brilhando como brasas, carregando consigo uma mensagem escrita em sangue e fogo, uma ameaça que tocava diretamente o segredo mortal que a jovem escondia.
A tensão atingiu o ápice, e naquele instante ele sabia que aquela noite seria o começo de uma nova tempestade. Entre o sopro frio do deserto e a iminente escuridão, uma nova peça desconhecida do jogo se revelava, capaz de mudar para sempre o destino daqueles dois, agora ligados por um laço tênue, mas forte o bastante para desafiar o próprio inferno que se aproximava. E foi nesse instante, sob o olhar impiedoso da lua nascente, que a verdade calou e o silêncio escondeu o próximo passo. Um segredo tão perigoso que poderia não apenas condená-los, mas incendiar toda a fronteira. O ar da noite caiu rápido, trazendo uma sombra fria que se insinuava entre as dunas e as rochas como um presságio silencioso. A lua, pálida e cansada, mal conseguia perfurar a cortina da escuridão, que se adensava a cada instante. O pistoleiro segurava firme sua arma, o dedo leve no gatilho, os olhos afiados para o movimento tênue entre os cactos. A jovem Apache, ainda com as marcas do aperto das cordas recém-desatadas na pele, recuperava o fôlego lentamente, mas seu corpo não deixava transparecer a fragilidade. Ela se ergueu, empurrando a poeira do chão com braços firmes, o olhar lançado contra as sombras que se mexiam, sulcado por desconfiança e uma obstinação que o pistoleiro mal podia entender. Ali, naquele instante, entre o medo e a tensão, os dois se mantinham ligados por um silêncio carregado de possibilidades e ameaças. Eles não vão parar, ela murmurou, voz rouca, mas carregada de convicção. Sentiram que eu escapei. Agora estão atrás do aviso que carrego. Ele assentiu devagar. Cada palavra da moça era um eco da guerra invisível que invadia aquela terra seca e esquecida pelo céu. O segredo que ela guardava era uma corrente submersa, pronta para puxar para o abismo qualquer um que ousasse se aproximar demais. O som distante de cascos de cavalo reanimou o deserto. Não havia dúvida. A patrulha estava se aproximando, mais rápida e implacável que a própria noite. O pistoleiro fitou a jovem uma última vez e percebeu. Proteger aquele aviso não era só uma escolha. Era um caminho para conjurar os fantasmas do passado, que ele tentava enterrar sob a poeira dos dias. Para onde devemos ir? Ele perguntou, sua voz entalhada pelo cansaço e pela urgência. Para onde ninguém espera, ela respondeu, apontando para o norte, onde as montanhas formavam um abrigo natural e sombras que poderiam esconder seus inimigos. Mas o caminho é perigoso. Não é só a patrulha que nos quer findar. O pistoleiro engoliu em seco, avaliando cada palavra e gesto. A jovem Apache não era apenas uma prisioneira fugida. Era a guardiã de uma verdade que poderia incendiar esta fronteira inteira. Enquanto avançavam entre pedras pontiagudas e arbustos secos, o silêncio era comprimido apenas pelo rangido do couro das montarias e o bater das botas na areia endurecida. O pistoleiro observava sua companheira. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de dor e determinação, face nua diante dos ventos cortantes do deserto. Para ele, era um retrato vívido da luta ancestral, não só pela sobrevivência, mas pela memória e justiça. No meio do caminho, a jovem Apache parou abruptamente, levantando uma mão para sinalizar silêncio. Algo se movimentava entre as sombras mais adiante. Sutil, cuidadoso. O pistoleiro puxou a arma com rapidez, olhos estreitos. Um sussurro metálico se fez audível. Era a lâmina de uma faca buscando brechas, testando a vigilância. Do nada, um homem saiu do escuro com um sorriso cruel e olhar frio. A figura não era da patrulha,
nem velha conhecida do pistoleiro, mas alguém que ele entendia ser pior, um caçador de recompensas, contratado para silenciar a jovem Apache a qualquer custo. O choque tomou a noite como um trovão silencioso. Sem hesitar, o pistoleiro disparou 2 vezes, os tiros rasgando a quietude, e o caçador caiu por terra, a face ainda congelada no espanto. A jovem arqueou-se para a frente, e por um momento suas mãos tremiam. O aviso ainda pulsava como uma chama trêmula dentro dela. Eles não teriam paz, nem sequer um instante. Este não é o fim. Sua voz saiu firme, como aço temperado no fogo. Outros virão. Eles querem o que eu carrego. A verdade que pode fazer esta terra arder. O pistoleiro respirou fundo, sentindo o peso da decisão corroer suas entranhas. A vida solitária e amarga que levava não tinha espaço para alianças perigosas. Mas essa noite, ao lado daquela jovem que não era apenas uma guerreira, mas a mensageira de uma tempestade iminente, ele entendia que o destino havia se atado a uma corda que não se desmontaria. Enquanto a lua fazia seu caminhar lento, o som da patrulha se aproximava. O cheiro da pólvora e da terra revolvida invadia o ar. Eles tinham que se movimentar, desaparecer na escuridão para sobreviver mais uma noite. Mas quando o pistoleiro voltou os olhos para a jovem Apache, viu algo que o fez congelar, um corte profundo e brutal nos dedos dela, onde algumas letras indecifráveis haviam sido gravadas com fogo. Um aviso, não dela, mas de alguém que controlava o jogo das sombras. Um sinal de que nem tudo podia ser visto ou entendido. Um segredo dentro do segredo. Naquele instante, tão silencioso quanto o deserto, uma voz crispada ecoou na mente do pistoleiro, desafiando tudo o que ele acreditava e temia. Eles sabem quem você é, e você não é apenas um pistoleiro. O ar congelou entre eles, a tensão tornou-se um fio tênue prestes a se romper, e a fronteira, mais uma vez, mostrava seu rosto mais cruel. A traição estava mais próxima do que imaginavam. E com isso, a corrida contra o desconhecido, contra o destino e contra as próprias sombras só estava começando. O vento uivava entre as rochas, enquanto a lua recém-nascida lançava um brilho pálido sobre o deserto. O pistoleiro apertou o cano de sua arma, imóvel, olhos fixos naquela mancha escura que se mexia com propósito na sombra dos cactos. O silêncio era denso, espesso, pronto para ser quebrado pela morte ou pela palavra justa. A jovem Apache respirava com dificuldade, o suor escorrendo pelas têmporas, o corpo ainda marcado pelos laços queimados. Ela mal ousava piscar. Cada som parecia ecoar um perigo iminente. O corte no dedo, com aquelas letras marcadas em fogo, ardia como um lembrete cruel, um aviso que não pertencia a ela, mas ao jogo sombrio, onde ambos eram peões. Aquele silêncio, porém, foi rompido primeiro pelo ruído distante de cascos. A patrulha se aproximava, obstinada e letal, extravasando uma ameaça que pairava sobre eles, como uma nuvem carregada, prestes a desabar. O pistoleiro sussurrou, a voz rouca, firme. Temos pouco tempo. Sem hesitar, puxou a jovem pelo braço. A agarração delicada, quase respeitosa apesar da urgência. Os olhos dela buscaram os dele, a mistura de desconfiança e a tênue esperança ainda resplandecente. Nas pedras ásperas, seguiam silenciosos,
cada passo um pacto marcado por segredos, dores e medo. A jovem mantinha-se rígida, os músculos tensos, enquanto os olhos percorriam o escuro atrás deles, sempre atentos às sombras invisíveis. "Por que marcam você assim?" ele perguntou baixo, quase como confissão. Ela desviou o olhar, a boca comprimida em uma linha dura. Finalmente as palavras escorreram, duras e carregadas. "É o sinal dos que querem silenciar a verdade. Não sou apenas mensageira. Sou alvo." O pistoleiro sentiu o peso dessa confissão pressionar seu próprio peito, uma ponta aguda no desconforto. Aquela velha sensação de se arriscar por algo que poderia ser a última faísca de redenção ou a sentença definitiva. Na bela estrada estreita e esquecida, avançaram para o norte, onde as montanhas desenhavam silhuetas negras contra o céu. Lá, talvez pudessem encontrar refúgio, ainda que a certeza fosse um luxo que não possuíam. Mas o caminho era traiçoeiro. Espinhos, pedras soltas e a promessa constante dos inimigos em sombras os perseguiam como espectros impiedosos. O pistoleiro parou abruptamente junto a uma formação rochosa. O coração martelava no peito. Do outro lado, uma voz rouca sussurrou no silêncio: "Vocês não vão escapar." A ameaça pairou no vazio, fria como aço. A jovem ergueu-se, desafiadora, os olhos faiscando como brasas na noite. "Então que venham." A bravura dela despertou um sentimento antigo no homem, a certeza de que nem toda escuridão podia apagar a luz que um coração decidido podia emitir. Sem perder tempo, esconderam-se entre as pedras. A patrulha, agora visível no arrebol distante, espalhava-se impaciente, ruídos metálicos ecoando pelo vale. O ar ficou denso de suspense. Cada respiração, um risco. O pistoleiro acariciou a entrada do coldre, pesando a inutilidade daquela arma contra o destino que já parecia traçado. "A verdade que você carrega", ele murmurou, "pode derrubar mais do que eles imaginam." Ela assentiu, a voz quase um sussurro, "e também pode queimá-los até o último." Enquanto se agachavam, um estalo cortou a noite, não de arma, mas de galho quebrado, furtivo e ameaçador. Ambos congelaram, olhos percorrendo a escuridão atrás do ruído. De dentro de uma sombra cerrada, uma figura lenta surgiu, envolta em um poncho esfarrapado, o rosto oculto sob um capuz pesado. Pistoleiro ficou tenso, o gatilho apertado com vontade, mas a jovem ergueu uma mão em silêncio. A presença era outra variável obscura no tabuleiro de riscos. Então, a figura falou, voz baixa e carregada, como uma sentença. "Não sabem o que mexem. O aviso já corre pela fronteira, e quem o detém carrega o peso do fogo e da morte." Um arrepio cortou o pistoleiro, não pelo medo, mas pela certeza de que tinham entrado numa teia mais profunda do que qualquer um suspeitava. A jovem Apache ventilou o ar quente, anunciando uma calma que era apenas a preparação de uma tempestade. "Nos resta fugir ou enfrentar o que está por vir." O silêncio voltou, denso, envolvente. E quando a figura levantou o capuz, revelando olhos tão frios quanto o deserto à noite, o pistoleiro reconheceu. Face de um antigo inimigo, alguém desaparecido há anos, alguém que carregava consigo a linha tênue entre vingança e vingança ainda não saciada. O mundo pareceu girar lento, o frio do aço nos dedos intensificou-se, e naquele instante, o deserto engoliu o segredo cruel que podia selar o destino de todos.
O rosto do inimigo revelou um sorriso torcido, e a última palavra que soltou cortou a calma como um tiro. Vocês dois já estão condenados. O frio cortante que até então se ocultara atrás da paisagem árida explodiu silencioso, no instante em que aquela figura encapuzada revelou-se na penumbra. A face, metade escondida sob sombras implacáveis, trazia um rancor tão vívido que parecia ameaça em forma humana. O pistoleiro não precisou reconhecer o rosto para saber que não era um inimigo qualquer, mas uma sombra antiga que rastejava do passado, carregando a promessa de um fim silencioso e cruel. O aviso queimando no dedo da jovem Apache pulsava como um farol de advertência, um código invisível marcado pela violência. Mais que uma mensagem, era um refrão da guerra que rolava soturna sob a paz aparente daquela fronteira. Vocês dois já estão condenados. A voz rouca cortou o silêncio como um punhal despido. O pistoleiro emboliu a saliva seca, sentindo o peso das palavras se firmar como um grilhão invisível no tornozelo. Não havia fuga fácil, nem a ilusão de que poderiam mudar a maré dessa guerra escondida. Ali, sob a lua pálida, o jogo mudara. O segredo que carregavam já não era apenas deles. Tornara-se prisma de perigos que se refletiam para além do deserto. Sem pensar, arrastou a jovem para trás de uma rocha áspera, enquanto o silêncio ominoso se fez alguém. Seus olhos brilharam sob a cúpula do chapéu, buscando rastros, sons, algo que trouxesse vantagem naquela partida terrena entre predadores. O ar adensava-se com o cheiro metálico da pólvora não disparada, com a areia arranhando contra a pele quente. A jovem Apache levantou o rosto, coragem e desespero misturados nos olhos como tempestade à beira de estourar. Em seu peito, a verdade que ameaçava incendiar tudo os mantinha ainda firmes. Laços frágeis, mas suficientes para sustentar uma frágil esperança. Ele sabe de nós, murmurou, voz carregada, as palavras mal saindo da garganta, e está aqui para garantir que o silêncio seja a única resposta. O pistoleiro apertou os dentes, a sombra daquele inimigo encarnando todas as escolhas que queria enterrar. Por um instante, a solidão daquelas terras lhe pareceu mais cruel do que nunca. Uma prisão de areia e inimigos que cercavam cada passo, cada suspiro. Se estamos condenados, vamos pelo menos fazê-los pagar caro, respondeu a voz firme, apesar da angústia que obscurecia o seu olhar. Não serei o mártir de um segredo que eu não entendo, mas que protege uma vida. Ela sentiu, o gesto tão sutil que quase se perdeu na noite. Não havia palavras de confiança, apenas um pacto mudo selado pela urgência e pelo medo. A jovem deslizou a mão até sua própria cintura, tocando o cabo oculto da faca que custara caro para manter afiada. Em seguida, emergiram os ruídos do movimento atrás deles. A patrulha avançava, dispersa, mas implacável, seus passos ecoando contra as pedras em um ritmo quase funerário. A desconfiança crescia como um veneno no ar, enquanto eles se preparavam para a mão que a fronteira estendia. Um convite velado à destruição. O pistoleiro espiou pelo canto da rocha, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Sentiu o ar rarefeito do crepúsculo entrando em sua garganta, e o som de uma voz baixa, uma palavra quase esquecida entre os ventos do deserto. Traição. Sem aviso, a figura encapuzada se moveu, usando a vantagem da sombra, a armadilha dos olhos que enxergavam na penumbra. O pistoleiro calculou o alcance do disparo.
a respiração travando momentaneamente enquanto o tempo parecia desacelerar. Uma rajada fina e certeira alcançou um arbusto próximo, espalhando poeira e folhas secas. Era um sinal. A guerra se materializara ali, naquela estreita brecha entre o silêncio e o caos. Não vamos esperar, avisou a jovem, os músculos tensos, o espírito irredutível. Se ficarmos parados, seremos espetos na fogueira de quem quer calar a verdade. Ele ergueu a arma, os olhos prendendo o brilho das estrelas como testemunhas do compromisso que assumiam. Um fio invisível atado de almas dilaceradas. Então vamos sacudir este deserto, até que saibam que a verdade não se esconde em poeira. Declarou, e com isso emergiram do abrigo, dois alvos que recusavam a rendição. Ao avançarem na escuridão, um som inesperado deteve o pistoleiro, folhas secas esmagadas sob passos não humanos. Ele fez sinal para que parassem, o corpo rígido, enquanto a jovem mantinha o olhar fixo diante deles. De súbito, um grito baixo e guerreiro surgiu da sombra. Uma voz conhecida que ecoava com autoridade gelada. Não se pode fugir da própria sombra, disse a voz, e as estrelas pareceram piscar com um segredo obscuro. Naquele instante, do lado oposto da trilha, um grupo emergiu do nada. Guerreiros que pertenciam a uma antiga aliança esquecida, caídos entre alianças e traições. Seus olhos cortavam a escuridão com a determinação mortal de quem sabe que a fronteira não perdoa. O pistoleiro sentiu o suspiro da tempestade se formar à frente, a promessa de fogo e sangue entre os que buscavam controlar o destino daquela jovem e o que ela carregava. Enquanto o vento levantava a poeira nova, ele lançou um último olhar para a mensageira, agora não mais prisioneira, mas guerreira e parceira no limite de uma guerra invisível. Seja o que for que está para acontecer, disse ele, voz baixa e firme, não será esquecido. Eu vou garantir isso. Mas então, um ruído diferente cortou a noite, familiar e aterrador. Os passos que retornavam não eram nem da patrulha nem dos guerreiros aliados. Eram outros, sombrios, lentos, como se o próprio deserto estivesse movendo peças invisíveis para um fim maior. E no instante em que o pistoleiro virou, o brilho frio de uma lâmina cortou o ar, enquanto uma voz quase sussurrada, porém carregada de veneno, revelou: a fronteira não guarda segredos, apenas corpos esquecidos. O ar gelou, e o impacto daquela última revelação explodiu em suas almas. Naquela noite, sob uma lua estrangeira, o destino da jovem Apate e do pistoleiro já não era seu, mas de forças implacáveis que transcendem a terra seca e o pó. E enquanto o primeiro golpe de uma nova traição dançava nas sombras, eles perceberam que a luta pela verdade acabara de ganhar outra face, mortal e inevitável. O pistoleiro permaneceu imóvel por um instante, o som da lâmina cortando o ar, se dissolvendo em silêncio pesado. A figura encapuzada recuou, como se saboreasse a tensão que depositava entre eles. Um tóxico presente que contaminava a noite e os tornava peões num jogo cruel que mal começava. A jovem Apache, com o peito arfando, não desviou os olhos daquele homem que reaparecera do passado como uma tempestade para varrer cada esperança. Ela respirou fundo, sentindo o ardor da marca nas mãos pulsar como um aviso que queimava mais do que a pele, queimava a alma. Quem é ele? O pistoleiro perguntou, a respiração presa num nó que apertava a garganta. Ela fechou os punhos, as palavras saindo com a dureza das pedras do deserto.
Um fantasma que eu pensei enterrado, mas o passado não morre fácil neste lugar. O crepúsculo se desfez em sombra completa, e o frio da noite carregava o peso de todos os medos engolidos em silêncio. O trio invisível que se formara naquela trilha era a concretização de inimigos tão antigos quanto as areias que o cercavam. Sem aviso, o pistoleiro puxou a jovem para trás da rocha, o corpo rígido, pronto para o inevitável confronto. A figura encapuzada esqueirou-se pelas pedras com uma precisão silenciosa, espreitando como uma sombra que se alimentava da apreensão. Eles nunca deixam um fio da teia intacto. A voz dele era um sussurro frio, carregado de rancor. Mesmo depois de tudo, não querem que a verdade venha à luz. A jovem olhou para ele, olhos brilhando, a determinação tornando-se uma armadura invisível contra a vulnerabilidade dos momentos. Entre eles, um pacto mascarado pela urgência e pela necessidade de sobrevivência. Oh, se esse homem for a ponta do que nos persegue, disse ela, então não basta fugir. Precisamos jogar o jogo até o fim. Antes que o pistoleiro pudesse responder, um ruído distante interrompeu a noite calma. Cascos de cavalo ressoando como batidas de tambor em um funeral anunciado. Eles não estavam sozinhos. O pistoleiro deslizou a mão até o coldre, sentindo o aço frio familiar, mas seu olhar não se afastava da figura encapuzada, que permanecia imóvel, aguardando o momento certo para atacar. O tempo está contra nós, ele murmurou, e qualquer movimento errado pode ser o último. A jovem assentiu, pressionando a mão recém-liberada contra a ferida de fogo em seu dedo. A marca ardia mais do que antes, um lembrete cruel da teia invisível de poder, traição e sangue que o cercava. O som dos cascos crescia, aproximando-se com uma lentidão inexorável, como se a própria morte galopasse pelas dunas. O pistoleiro sabia que aquelas sombras não vinham apenas para recolher a prisioneira, mas para apagar toda a evidência daquilo que ela carregava. "O que você quer revelar?" ele perguntou, a voz baixa, quase uma invocação ao perigo que espreitava. Ela engoliu em seco, os olhos fixos na escuridão. Por um breve momento, a frágil barreira entre medo e coragem se rompeu, revelando um fogo antigo no fundo daquele olhar. "Algo que pode destruir este esconderijo de mentiras e sangue", ela disse. "Mas para isso, precisamos atravessar o coração da tempestade." Um clarão iluminou o rosto da figura encapuzada, revelando traços marcados por anos de rancor e ódio cultivados. Ele sorriu, cruel e resignado. "Nunca correrão o suficiente. A fronteira é um moinho de mortes e vocês são apenas as moedas perdidas." O pistoleiro, sentindo as correntes invisíveis do passado apertarem suas entranhas, deu um passo à frente, os olhos queimando com a chama da decisão. "Se é assim que vai ser", ele disse, "que a tempestade venha, que as mentiras queimarão com tudo." A jovem Apache ergueu-se junto dele, deixando para trás o peso das amarras e o silêncio das derrotas. E enquanto os cavalos da patrulha galopavam pelo deserto, carregando consigo o presságio de sangue e fogo, um último sussurro cortou o ar carregado de pó e fumaça. "Vocês não sabem quem realmente se move nas sombras, nem que destino os aguarda quando as chamas finalmente consumirem tudo." O pistoleiro mirou no horizonte, sentindo o mundo desabar sob seus ombros. O aviso mortal não era apenas uma ameaça. Era uma sentença gravada na pele da fronteira. Naquele momento, sob o olhar impassível da lua, o silêncio se quebrou com um som que fez o coração deles congelar. O ranger distante de uma roda de carroça,
vindo de onde nenhum inimigo deveria estar. E ali, entre a areia e a escuridão, o verdadeiro jogo de poder começava, onde nem mesmo o pistoleiro poderia prever qual peça a fronteira sacrificaria primeiro. A figura encapuzada desapareceu nas sombras, tão rápido quanto surgira, deixando para trás um rastro de silêncio pesado e uma promessa velada de destruição. O pistoleiro sentiu o ar da noite virar afiado, como a lâmina oculta que ainda aguardava o momento certo para se revelar. A jovem Apache permaneceu imóvel por um instante, as pupilas dilatadas, absorvendo o peso da ameaça invisível. Sem romper o silêncio, o homem se ergueu devagar, os ossos rangendo com a pressa. Cada passo que dava sobre a areia ressecada parecia carregar a densidade de um segredo prestes a explodir. Ele não veio sozinho, murmurou com o olhar fixo na trilha escura que engolia os resquícios da figura. Não vai parar até garantir que você desapareça. E só descobriremos o quanto o jogo é sujo quando estivermos mais perto do fogo. Ela não respondeu imediatamente. Os dedos ainda queimavam sob a marca gravada, lembrando-a da mensagem que carregava. Um fardo que não poderia abandonar, mesmo que quisesse. O receio cedeu lentamente espaço a um silêncio resoluto. A fronteira tem olhos, disse ela com a voz firme, e eles não pertencem ao povo que diz buscar a paz. O alerta que carrego é sobre eles. Os olhos se escureceram, sobre a aliança quebrada que pode arruinar tudo o que resta. O pistoleiro sentiu a urgência crescer como um nó apertado dentro do peito. O passado pesado que arrastava, as traições que havia visto e agora o peso daquela jovem guerreira tatuada pela dor e pelo fogo. Tudo se misturava num único destino que não podia mais evitar. Aonde podemos ir que seja seguro? Perguntou, apertando a alça da mochila surrada que carregava. A patrulha e esse caçador não vão parar até nos silenciar. Ela olhou rapidamente para o céu, onde as estrelas lutavam para rasgar o véu da escuridão. Um velho forte, suas palavras saíram sussurradas, vive na elevação ao norte, além das pedras cortantes. Ele sabe das antigas alianças, dos pactos esquecidos. Talvez nos conceda um abrigo, por precaução ou por respeito ao que herdei. O pistoleiro escutava, medindo cada palavra. A esperança, nesse cenário árido e impiedoso, era uma chama frágil e traiçoeira. Eles avançaram, movendo-se cautelosamente entre as rochas. O silêncio cortado apenas pelo sussurrar do vento, que carregava o aroma seco da terra. Os passos sobre a areia fazia eco silencioso, como um tambor de guerra abafado. Enquanto caminhavam, a jovem falou, revelando fragmentos da verdade que a mantinha cativa e coberta de inimigos. Os rumores de traição dentro do povo Apache, as discórdias internas, a tocaia preparada por aqueles que temiam que uma nova era surgisse, onde antigos rituais e acordos seriam rompidos. O aviso é uma ameaça para os que desejam manter o deserto em chamas, explicou, encarando-o intensamente. Eles querem que o medo guie as mãos, que o fogo consuma toda a esperança de mudança. O pistoleiro sentiu a sombra daquele jogo cruel invadir sua mente. Por toda a vida carregara armas, mas nunca fora tão evidente que o verdadeiro combate era contra os fantasmas da desconfiança e o veneno da traição. De repente, um som cortou o ar, o estalo seco de uma galha quebrando sob um peso invisível. Os olhos dos dois se encontraram, tensos, e então se fixaram na trilha adiante. Uma silhueta espreitou, emergindo da escuridão com passos lentos e calculados.
Vocês não esqueceram de mim. A voz rouca ecoou, carregada de rancor e ameaça. Era o caçador, aquele homem jurado a apagar o aviso e a memória da jovem a qualquer custo. O sorriso torcido em seu rosto refletia décadas de vingança entrelaçadas com ódio que crescia como erva. Daninha. O pistoleiro não hesitou. O duelo iminente borbulhava na ponta dos dedos, empunhando a arma. Antes que o primeiro disparo rompesse a noite, a jovem ergueu a voz, carregando um comando frio e determinado. Esperem. O caçador parou, surpreso, fixando-a com olhos de aço. Não precisamos derramar sangue ainda, ela declarou. O aviso que carrego não é só um fardo para mim, é um tambor que anuncia uma tempestade maior. Sua lâmina pode me calar, mas não apaga tudo o que está vindo. O pistoleiro ouviu a promessa carregada no silêncio que seguiu. Uma tensão tão densa que parecia apertar seus próprios pulmões. O caçador deu um passo para trás, os olhos brilhando com uma malícia que não prometia sossego. Por trás dele, o som do cascalho sendo remexido revelou que mais sombras se aproximavam. Aliados ocultos em um jogo de sombras e traição. Isto não acabou, avisou o caçador, o olhar fixo neles. Vocês carregam uma fagulha que pode incendiar o deserto, e eu fogo no deserto não temo atacar. Quando ele recuou, a jovem relaxou um suspiro preso, o seu corpo tenso contra o frio invisível que começou a tomar conta do ar. A ameaça não é só a patrulha, ela sussurrou. São os que estão dentro, que caminham entre nós. O pistoleiro apertou os dentes, sentindo a cumplicidade dolorosa que nascia entre eles. Não eram só fugitivos, mas peças num tabuleiro maior e mortal. Olhou para o céu longe dali, uma promessa silenciosa para si mesmo e para quem caminhava ao seu lado. Se vamos lutar, que seja para mostrar que nesta fronteira o silêncio nunca será absoluto. Mas quando os passos se aproximaram com o rugido de vozes abafadas e armas sendo preparadas, um estalo cruel rasgou a noite. Um disparo curto e certeiro. A dor quente explodiu no ombro do pistoleiro. Uma lembrança sangrenta de que, mesmo na meio da escuridão, a fronteira não poupava os corações que ousavam desafiar o destino. Enquanto a dor o dominava, ele viu o olhar da jovem se transformar numa chama indomável. A guerra está aqui, murmurou. E não temos escolha, a não ser enfrentá-la. No instante exato em que o pistoleiro reerguia a arma com dificuldade, um grito feminino rasgou o silêncio distante, vindo de uma direção inesperada, um chamado que misturava urgência e sofrimento. E foi naquele instante exato, sob a vigília fria das estrelas fugidias, que os olhos do pistoleiro se cruzaram com o cintilar de algo que ele jamais imaginara. Um sinal na escuridão, uma esperança trêmula ou uma armadilha que poderia selar o destino dos dois para sempre. O pistoleiro apertou os lábios, sentindo o calor da noite que parecia se fechar como uma armadilha. O corte em seu ombro latejava, uma distração cruel, mas nada comparado ao peso da presença que crescia nas sombras à sua volta. A jovem Apate estava firme ao seu lado, olhos fixos na trilha que a escuridão engolia. Eles não eram apenas fugitivos, haviam se tornado alvo de uma caçada multifacetada, onde traição e segredo ameaçavam consumi-los. O silêncio voltou a tomar conta, pesado e inquietante, até que um leve sussurro cortou a névoa. Palavras engolidas pelo vento, mas claras para os ouvidos atentos. Não confiem em tudo. As alianças ruem com a primeira faísca.
O pistoleiro sentiu a tensão se adensar. Aquela advertência vinda das sombras era uma peça inesperada no quebra-cabeça que mal começava a se revelar. Eles avançaram com cautela, passos abafados pela areia fria, o som do deserto noturno contrastando com a urgência invisível que os guiava para longe do perigo imediato. A jovem carregava o fogo do segredo tatuado em sua alma, e o pistoleiro, pela primeira vez em muito tempo, sentia seu passado sombrio cruzar com um propósito que ia além da sobrevivência. Subitamente, uma voz rouca e carregada irrompeu da escuridão, sacudindo o ar com a autoridade de quem conhece o finito valor da vida. Vocês pensam que podem escapar? A fronteira cobra seu preço. E ele surgia, saído das sombras, um homem cuja face carregava marcas de um inimigo tão antigo quanto a própria hostilidade da terra seca. O pistoleiro ergueu a arma em um movimento rápido, olhos estreitados para a silhueta que ameaçava seu caminho. A jovem arqueou-se atrás dele, pulso firme, pronta para o que viesse, apesar da exaustão marcada em cada linha de seu corpo. Por que me perseguem? A jovem indagou, voz firme, acusadora. Porque seu segredo é parte da chama que pode queimar tudo. A resposta foi fria, cortante, um punhal lançado no silêncio do deserto. O embate pairava no ar. O pistoleiro sentiu as correntes invisíveis do passado se apertando novamente, como uma sombra que nunca se deixa esquecer. Um estalo súbito. Disparos retumbaram como trovões entre as rochas. A luta não era apenas física, mas um confronto entre destinos entrelaçados. No meio do fogo cruzado, a jovem aterrissou sobre a areia, afastando-se do alcance dos tiros, os olhos faiscando severos com o ímpeto de quem não se deixa quebrar. O pistoleiro, apesar da dor e do peso da arma, respondeu com calma gelada. A verdade que você carrega pode soterrar os pecados dessa terra, mas muita gente prefere ver a fronteira em chamas a encarar o que ela tenta esconder. Eles se movimentaram, instintivamente buscando refúgio entre as pedras, o coração martelando na caixa torácica, mesclado de medo e determinação. Cada instante era um fio no qual penduravam suas vidas. A jovem tocou o corte em seu dedo, o fogo da marca recrudescendo, um lembrete cruel de que não estavam apenas lutando contra inimigos visíveis, mas contra a própria história que tentava silenciá-los. Se não corrermos agora, seremos enterrados, ela sussurrou, um misto de urgência e resignação. Não vou abandonar você, ele declarou, a promessa soando mais forte do que o estalo das armas. Seguindo o contorno das rochas, o pistoleiro percebeu um movimento sutil, quase imperceptível, no decurso da trilha. Um vulto que se esgueirava, marcado pelo silêncio e pela intenção mortal. Antes que pudesse reagir, uma faca foi lançada, cravando-se no solo a centímetros de sua perna. O som cortou o ar como um alarme. Mais deles, a jovem murmurou, olhos varrendo a escuridão com precisão. Eles prepararam-se para o embate. As respirações rápidas e tensas pareciam gritadas internas em um mundo que não perdoava hesitações. Então, uma voz inesperada, firme e autoritária, emergiu do nada, ecoando coragem ancestral e a desesperada necessidade de sobrevivência. Eles estão cercando. 2 caminhos à frente. O mais estreito é a única chance. O pistoleiro lançou um olhar rápido, julgando as opções. O norte, onde as montanhas formavam muralhas naturais, escondia um abrigo incerto, mas talvez a única esperança para escapar dos caçadores.
Sem hesitar, guiaram-se para a trilha árdua. Cada passo era um desafio. Espinhos e pedras perfurando a pele e a alma. O deserto parecia conspirar contra eles. O vento levantava a poeira que cegava os sentidos, enquanto os sons distantes dos perseguidores cresciam como um coro ameaçador. Mas algo mudou no ar, uma presença invisível e virulenta, que não era humana nem luz do luar. O pistoleiro parou, sentindo a pele arrepiar, como se o próprio deserto sussurrasse advertências ancestrais. Eles não são apenas homens nesta caçada, a jovem disse baixo, olhos fixos no horizonte. Há forças silenciosas, sombras que desejam apagar tudo. Nesse instante, algo reluziu entre as árvores mortas, além da trilha, uma chama, pequena mas persistente, que parecia carregar não só fogo, mas também uma mensagem. O pistoleiro percebeu então que o aviso mortal que a jovem trazia não era só uma ameaça externa. Era um enigma tecido com a própria essência daquela terra. Um segredo tão perigoso que, se revelado, poderia incendiar tudo. E eles estavam no centro desse fogo. A respiração deles tornou-se pesada. Sons agora acompanhados por passos cercando-os, vozes sussurradas entrecortadas por ditos antigos que proclamavam lealdades quebradas. Naquele instante em que a fronteira parecia fechar-se, o pistoleiro lançou um olhar decisivo para a jovem. Se esta noite sair de um modo ou de outro, que saibam que aqui houve quem ousou enfrentar a tempestade. Ela respondeu com um aceno firme, braços queimando de determinação e dedos fincados pelas marcas do destino. Mas então, um ruído cortou o ar. Não o som de tiros nem palavras humanas, mas a quebra seca de uma roda rangente que não deveria estar ali. Um som que carregava a promessa de que o perigo não vinha apenas de olhos que julgavam, mas de um passado que voltava para ceifar vidas. E nesse instante, com o deserto inteiro ouvindo, a verdade, ou a armadilha, se revelou como uma corrente invisível que puxava ambos para o abismo. Eles não estavam apenas fugindo da patrulha, estavam prestes a enfrentar o maior desafio que suas almas marcadas já haviam encarado. E o crepitar daquela roda ecoou, prometendo que o próximo capítulo da sua saga seria uma prova de fogo sem precedentes. A roda rangente da carreta cessou seu ranger, mas o silêncio que se seguiu parecia pesar mais do que o próprio deserto. O pistoleiro sentiu a marca ardendo no dedo da jovem Apache, um lembrete cruel do fio que os unia, não só pelo perigo, mas pelo destino que desabava sobre ambos. O inimigo, oculto até então, havia revelado sua face, e a batalha inevitável já anunciava fogo e sangue. O peso da noite aumentava, enquanto eles se moviam cautelosos na direção das montanhas. O pistoleiro ancorava o fôlego, sentidos aguçados, tentando decifrar entre sombras as intenções de quem os caçava. Não era apenas a patrulha, nem o caçador de recompensas. Havia o traço sombrio da traição entre as próprias alianças que a jovem guardava. Toda a fronteira parecia se fechar contra eles. Ela caminhava com uma firmeza silenciosa, olhos fechados brevemente contra o ardor da marca, uma chama que queimava mais no espírito do que na carne. O segredo que carregava corria, mais profundo que pólvora e aço. Era o aviso de uma aliança quebrada, de antigos pactos violados por ambições cruéis, que ameaçavam incendiar tudo o que ainda restava de paz. No silêncio da madrugada, os passos de seus perseguidores soavam como a sentença escrita na areia.
O pistoleiro relembrou promessas esquecidas e escolhas dolorosas, e entendeu que não havia retorno. A escuridão os envolvia, mas sua determinação era uma luz incandescente. De repente, uma voz cavernosa cortou o ar rarefeito. Acabem com eles! O comando foi seguido por uma série de disparos. O pistoleiro reagiu rápido, o gatilho queimando em sua mão como um fogo antigo. Entre pedras e arbustos secos, o primeiro confronto daquele último ato da saga irrompeu. A jovem esquivava-se com destreza, apesar da exaustão que marcada nas linhas de seu rosto. A marca em seu dedo parecia irradiar uma força própria, um símbolo a conduzir sua coragem, a âncora que a impelia para frente em meio ao caos. O pistoleiro sentiu um impacto agudo no ombro. A dor lhe trouxe à tona uma lembrança de carne e fogo, das batalhas que o moldaram e da solidão que aceitou como castigo. Mas desta vez não lutava apenas pela sobrevivência própria, e sim pela vida de alguém por quem começava a nutrir algo parecido com esperança. Eles se refugiaram atrás de uma rocha. A respiração pesada e a tensão cortando o ar como uma lâmina invisível. A sombra dos inimigos os rodeava, mas era naqueles momentos de silêncio aparente que o pistoleiro falou, a voz rouca e firme. O que exatamente carrega, menina? Por que isso merece toda essa carnificina? Os olhos dela, brilhantes na penumbra, encontraram os dele. Não era só medo ali, mas a chama inextinguível da verdade que custava caro demais para ser ignorada. O aviso não é só para eles, respondeu num sussurro carregado de peso. É para todos nós. Se o segredo que escondo vier à luz, a fronteira inteira arderá. Mas também é a única chance que temos de quebrar o ciclo de sangue. O pistoleiro apertou os dentes, a decisão batendo forte no peito. Então essa guerra não é só externa, está dentro de cada um aqui, disse, indicando o deserto silencioso envolto pela noite. Sem outro caminho, avançaram, cada passo um recomeço carregado de passado e futuro. O pistoleiro sentia a presença da jovem ao seu lado não mais como prisioneira, mas como aliada e guardiã de um segredo que podia derrubar impérios erigidos na mentira. A pressão dos inimigos crescia, a perseguição se fechava em uma dança mortal, mas o ar começava a carregar um vento inesperado, o sopro tênue da mudança. Chegaram enfim ao topo da elevação onde o velho forte morava. Uma figura enigmática conhecida pelo passado como um pacificador e arauto de antigas alianças. Seu olhar penetrante repousou sobre a jovem e o pistoleiro, como se medisse o peso da verdade em seus espelhos. Trouxeram o fogo numa noite que devia ser de paz, murmurou o velho, a voz firme como terra seca. O que vocês carregam pode salvar ou destruir tudo. O caminho da fronteira nunca foi fácil, mas quem ousa trilhar o da verdade aprende que o aço mais afiado é a coragem. Ali, naquela clareira humilde, entre velhas lembranças e esperanças renovadas, os últimos nós começaram a se desfazer. O pistoleiro entregou a marca queimante no dedo da jovem a seu olhar cuidado, e ela, por trás das pupilas ardentes, revelou a mensagem oculta. Eram palavras ancestrais, um código para unir tribos, colonos e antigos inimigos contra o novo mal que ameaçava engolir não só suas terras, mas suas almas. Os dias que se seguiram foram marcados por decisões dolorosas e alianças seladas no sangue e na palavra. A patrulha e o caçador, encurralados pelas forças unidas, foram derrotados, a ameaça finalmente silenciada. O inimigo encapuzado, figura do passado sombrio do pistoleiro, caiu diante do fogo da verdade e da justiça.
O homem, antes consumido por seus próprios demônios, encontrou redenção na causa maior que abraçara. A jovem Apache, símbolo da resistência e da esperança renascida, pôde enfim olhar para o horizonte desértico com olhos calmos, sabendo que o aviso que carregava havia selado não só o destino deles, mas plantado a semente de uma nova era para a fronteira. Quando o sol nasceu daquela vez, tingindo as dunas com ouro e promessa, o pistoleiro e a jovem permaneceram lado a lado, não mais prisioneiro e prisioneira, mas guardiões de um segredo que era a chama da vida, não da morte. E assim, entre a vastidão seca e as estrelas que ainda os observavam, findava a saga de um aviso mortal, uma história sobre confiança forjada na adversidade, respeito que rompeu preconceitos e a coragem de quem ousou enfrentar o fogo para que outros pudessem conhecer a paz. O deserto os acolheu novamente, livre e silencioso, guardando para sempre o eco daquela noite em que a fronteira ganhou não só um novo amanhecer, mas um legado eterno.